Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo. Bem-vindo a esse espaço de reflexão na palavra do Senhor. Quero deixar já um abraço aqui para a PIB de Tiúma, para você que faz parte da nossa igreja, para você que está vivenciando esses momentos de reflexão conosco. Você é muito bem-vindo a esse espaço. Mesmo você que faz parte de outra igreja, mas que está nesse momento apreciando o nosso trabalho, Deus abençoe a sua vida. Lamentamos aqui a perda de alguns entes queridos, de alguns irmãos da igreja, por conta de problemas de saúde, não relacionados com Covid, e outros, uma fatalidade que aconteceu esses dias. Eu peço a Deus que esteja confortando o coração das famílias enlutadas, que esteja dando aí o amparo necessário para que eles possam, aos poucos, ir se recuperando, porque ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para a morte, então é sempre um choque para a gente. Mas a nossa oração é que Deus esteja confortando o seu coração, o coração da sua família em Cristo Jesus. Quero nessa noite refletir com vocês sobre a passagem bíblica que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. A palavra nos diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. Que Deus faça viva a sua palavra em nossos corações. Essa é sempre a nossa oração, porque nós lemos e pedimos que o Espírito Santo do Senhor, ele fale aos nossos corações. A partir do versículo 16 desse capítulo, também de número 16, do livro de Atos, nós percebemos a introdução de uma história que começa com uma confusão e que culmina na salvação de toda uma família. Por que Paulo e Silas foram presos? Eles chegaram à cidade e ali havia uma escrava que era possuída por um espírito que fazia adivinhações. Os seus senhores acabavam ali que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações daquela moça. Como ela perseguia os apóstolos por onde quer que eles iam, dizendo que eles eram homens de Deus, num determinado momento, Paulo expulsou o demônio daquela moça, o que causou uma extrema fúria para os seus senhores. Eles começaram a fazer um levante na cidade, a tal ponto que a cidade se enfureceu contra Paulo e Silas e seus companheiros. Os governantes daquele local atentaram contra, temeram, né, pelo alvoroço que se criou, os governantes mandaram açoitar Paulo e Silas e deu ordem para que prendesse em uma prisão ali da localidade. Eu não sei se você já conseguiu perceber aqui que nessa passagem, e isso acontece muito também conosco, talvez a gente não seja lançado, pelo menos não aqui no Brasil, lançado na prisão porque está trabalhando na obra do Senhor. Mas eu acho que você já percebeu que quando você está fazendo o trabalho do Senhor, sempre tem alguém que tenta incomodar, que tenta atrapalhar, e infelizmente essas objeções às vezes acontecem até mesmo dentro da igreja. Isso é lamentável. E aí a gente tem algumas lições. A primeira lição é para aqueles que não trabalham dentro da igreja, mas que só atrapalham, né? E a primeira lição é: se você não pode fazer melhor, ore. E também não atrapalhe. Porque eu não localizo na Bíblia, em texto algum, o dom do fiscal. Muito menos o dom do chato. Então, meu querido, não assuma esse papel. Se você está vendo um trabalho acontecendo dentro da igreja, se você às vezes pode até não concordar com ele, mas se não pode fazer melhor, pelo menos ore. Ore para que Deus vá dando capacidade àquelas pessoas que estão à frente para fazer uma boa obra. E vá também se disponibilizando para a obra. A segunda lição que nós aprendemos desse texto é agora para aqueles que trabalham, que se dificuldades aparecerem, se dificuldades surgirem, estejam prontos para orar e cantar louvores a Deus. Por mais difícil que possa parecer o cenário, como foi aqui na situação da prisão, algemados, né, acorrentados ali pelos pés em um tronco, Paulo e Silas. Mas no meio da madrugada eles louvavam e oravam ao Senhor. E por mais que difícil que possa parecer o cenário, há sempre alguém que precisa escutar.
tanto dentro da prisão como fora delas. Há sempre cadeias que precisam ser quebradas. Há sempre famílias que precisam ser restauradas. Então, meus queridos, quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós aprendemos essas coisas. Situações difíceis nos sobrevêm quando estamos fazendo a obra do Senhor? Certamente. Mas isso não deve nos tirar o espírito de adoração. Isso não nos deve tirar a atitude de intercessão. Não deve nos tolher a vontade que temos de pregar a palavra do Senhor. Porque muitos podem fazer até objeção. Mas percebam que quando eles estavam ali na prisão, cantando louvores e orando, os outros presos estavam ali escutando. Tem sempre alguém que escuta a palavra do Senhor. Quando aquela cena se desenrola, o carcereiro, diante da situação, ficou temendo pela fuga dos presos, tentou tirar a sua própria vida, porque era uma grande responsabilidade, a ponto que Paulo e Silas disseram, não, fique tranquilo que todos estão aqui. Quando foram à casa do carcereiro, falaram também da palavra, e ali houve conversão naquela casa. Quantas famílias, meus irmãos, vocês não conhecem que precisam urgentemente de uma intervenção do Senhor em seu meio, em seu lar? Quantas famílias não estão tão desarrumadas que precisam que Jesus faça morada nessas casas? Então, quando nós vemos que as objeções podem aparecer, que as dificuldades podem surgir, nós olhamos para essa necessidade dessas famílias, olhamos para a necessidade dessas pessoas. Nós vemos que os problemas são mínimos diante das possibilidades que o Evangelho pode fazer na vida dessas famílias. E como diz, meus queridos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 58. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Em nome de Jesus. Meu querido, continue a fazer a obra do Senhor. Tem sempre alguém que escuta, tem sempre alguém que está precisando. E se Deus lhe usou como canal, se Deus está lhe usando como canal, continue a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.